Bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, cada livro é uma janela aberta para mundos que falam ao coração. E agora iniciamos uma jornada especial. Vamos percorrer, passo a passo, todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Aqui, cada história será narrada de forma simples e envolvente, como se fosse contada à beira da fogueira, para que todos possam entender e sentir. Não importa se você já conhece as Escrituras ou se está ouvindo pela primeira vez, cada episódio será um mergulho em narrativas que atravessam o tempo, cheias de fé, reflexão e humanidade. Prepare-se para caminhar junto nessa viagem literária e espiritual. Porque a Bíblia, antes de ser apenas um livro sagrado, é também uma grande história sobre começos, quedas, recomeços e promessas. E é isso que vamos destilar aqui. Vamos dar início ao destilado de hoje. Livro de Josué. Após a morte de Moisés, uma pergunta pairava no ar: quem conduziria o povo rumo ao cumprimento da promessa? Era o fim de uma era, mas também o nascimento de uma nova liderança. Josué, discípulo fiel, agora se via diante do maior desafio de sua vida: atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Mas essa conquista não seria apenas militar, seria espiritual, simbólica e definitiva. E assim começa uma jornada de fé, coragem e batalhas, onde cada passo ecoa promessas feitas séculos antes. O povo se aproxima do Jordão, e em um milagre que ecoa a travessia do Mar Vermelho, as águas se abrem quando os sacerdotes pisam com a Arca da Aliança. 12 pedras são retiradas do leito do rio como memorial eterno, para que as futuras gerações nunca esqueçam que foi Deus quem os conduziu até ali. Pouco depois, uma nova geração é circuncidada em Gálgala, pois seus pais haviam morrido no deserto sem entrar na terra prometida. Essa circuncisão não era apenas física, era a marca de um novo começo. Em seguida, celebram a Páscoa, e o maná que os sustentou por décadas cessa. A terra agora os alimenta. Canaã começa a cumprir sua promessa de leite e mel. A cidade de Jericó com seus muros imponentes parecia intransponível. Mas a conquista não viria por força, e sim por obediência. Durante 7 dias, o povo marcha em silêncio ao redor da cidade. No 7º dia, ao som das trombetas, gritos explodem e os muros desabam. Jericó é tomada, não apenas como uma vitória militar, mas como um sinal de que a terra realmente estava sendo entregue por Deus. Após a queda milagrosa de Jericó, Deus ordenou que tudo o que havia na cidade fosse consagrado a ele. Ouro, prata e objetos de valor deveriam ser entregues ao tesouro do Senhor, e o restante seria destruído. Era uma forma de santificar a conquista e reconhecer que a vitória vinha de Deus, não das armas de Israel. No entanto, Seatil, da tribo de Judá, desobedeceu secretamente. Ele viu alguns objetos de valor, uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro, e os escondeu em sua tenda. Esse ato foi considerado uma transgressão grave, pois quebrou a aliança coletiva entre Deus e o povo. Sem saber da infração, Josué enviou soldados para conquistar a pequena cidade de Ai, convencido de que seria uma vitória fácil. Mas os israelitas foram derrotados e cerca de 36 homens morreram. Foi um choque. Como um povo abençoado e protegido poderia sofrer uma derrota tão amarga? Deus então revela a Josué que alguém havia pecado, tomando do que era consagrado. Após uma investigação espiritual, usando sorteio por tribo, família e casa, Seatil é identificado. Ele confessa e tudo o que roubou é desenterrado de sua tenda. Como punição, ele e sua família são apedrejados e queimados, e a ira de Deus se afasta. Só depois disso Israel consegue conquistar Ai, dessa vez com estratégia, obediência e bênção divina. Depois do revés inicial em Ai, causado pela desobediência de um só homem, Israel vence e destrói a cidade. Josué então ergue um altar no Monte Ebal, e diante de todo o povo, incluindo mulheres, crianças e estrangeiros, lê em voz alta toda a lei de Moisés. É um dos momentos mais belos e simbólicos da narrativa. A espada abre caminho, mas é a palavra que sustenta a nação. Os povos da região, aterrorizados, se unem contra Israel. Mas os gabaonitas usam de astúcia. Disfarçados de viajantes distantes, enganam Josué para firmar aliança. Apesar do engano, o pacto é honrado, e os gabaonitas são poupados. Seguem-se batalhas intensas, em Laquis, Hebron, Reglon,
Dabir e finalmente em Azor, capital de uma grande coalizão. A vitória de Israel é avassaladora. A narrativa deixa claro que, acima das espadas e estratégias, era o Senhor quem lutava por eles. Com a terra conquistada, Josué inicia a distribuição entre as tribos. E então surge uma figura especial. Caleb, agora com 85 anos, relembra a promessa feita por Moisés e pede Hebrom como sua herança. Ele, o velho guerreiro, ainda se vê tão forte quanto antes, recebe a terra dos gigantes e vence. Ao final de sua vida, Josué reúne o povo em Siquém e faz um discurso memorável. Recorda toda a história, desde os tempos de Abraão, e desafia o povo a fazer uma escolha: escolhei hoje a quem quereis servir. E então declara, com palavras eternizadas: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo promete fidelidade, Josué sela o pacto e ergue uma grande pedra como testemunho. Pouco depois, Josué morre, com 110 anos. Seu legado? Um povo estabelecido, uma terra conquistada e uma promessa cumprida. Josué é mais que um livro de conquistas. É uma transição entre o deserto e o lar, entre o líder que viu Deus face a face e o discípulo que conduziu com fé e firmeza. Um lembrete de que a promessa se cumpre quando há coragem para atravessar, fidelidade para obedecer e reverência para lembrar. E assim, com o coração pacificado e a promessa cumprida, Josué partiu, deixando para trás um povo estabelecido, mas ainda vulnerável. A terra fora conquistada, as tribos estavam assentadas e o pacto fora renovado diante de Deus. Mas a pergunta que ecoava silenciosamente entre os montes de Canaã era: e agora? Com a morte de Josué e de toda aquela geração que havia visto as maravilhas do Senhor, começa uma nova etapa, mais incerta, mais fragmentada. Israel, agora sem um líder unificador, entra num período de altos e baixos, de fé e esquecimento, de clamor e restauração. Um ciclo começa a se repetir como um espelho da alma humana. Quando tudo vai bem, esquecem de Deus. Quando tudo desmorona, clamam por libertação. E assim se inicia o tempo dos juízes, líderes improváveis, levantados não por linhagem ou herança, mas por um chamado. Guerreiros, profetas, mulheres e homens que, em meio ao caos, tornam-se pontes entre o céu e a terra. Livro de Juízes. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais intensos da Bíblia, onde heroísmo, traições, milagres e tragédias caminham lado a lado. Com Josué morto, os israelitas consultaram o Senhor para saber quem deveria liderar a guerra contra os cananeus. Judá foi escolhido. As primeiras vitórias vieram. Adoni-Bezeque, cruel rei que mutilava inimigos, foi capturado e morreu reconhecendo a justiça de Deus. Mas rapidamente o povo se afastou do Senhor. Influenciados pelos povos vizinhos, passaram a adorar Baal e Astarote. O padrão se repete: pecado, opressão, clamor, libertação. O Senhor levantava juízes, líderes improváveis que, com coragem e fé, libertavam Israel. Entre esses juízes, surge Og. Com uma espada escondida, enganou Eglon, o obeso rei de Moabe, e o matou com um golpe no ventre. Com esse ato audacioso, Israel foi liberto e teve 80 anos de paz. Logo depois, Sangar, com um simples aguilhão de bois, derrotou 600 filisteus. Num tempo em que não se ouvia a voz feminina em postos de poder, surge Débora, profetisa, juíza e líder. Ao lado de Baraque conduz o povo contra Sísera, general inimigo. Mas é Jael, uma mulher do povo, quem mata Sísera com um golpe certeiro destaca na têmpora. Uma cena brutal, que se torna símbolo da justiça divina inesperada. Quando os madianitas oprimiam o povo como gafanhotos sobre a terra, o anjo do Senhor aparece a um homem comum, escondido malhando trigo, Gideão. Ele duvida, pede sinais, o velo molhado, depois seco. Deus responde. Com apenas 300 homens e trombetas em mãos, Gideão derrota o exército inimigo. Um lembrete de que o poder não está no número, mas na fé. Entre os juízes, nenhum carrega uma história tão dolorosa quanto Jefté. Antes rejeitado por ser filho de uma prostituta, ele é chamado de volta para salvar Israel dos amonitas.
faz um voto impulsivo: sacrificará quem sair primeiro da casa para saudá-lo caso vença. A vitória vem, mas quem sai ao seu encontro é sua filha única. Ela aceita seu destino com coragem, e o voto é cumprido. A tragédia de Jefté ecoa como alerta: cuidado com promessas feitas sem discernimento. O mais conhecido dos juízes é Sansão. Desde o nascimento foi consagrado como nazireu. Sua força era sobrenatural. Matou um leão com as mãos nuas, incendiou campos com raposas, venceu 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas sua fraqueza estava no coração. Apaixonado por Dalila, acaba entregando o segredo de sua força. Preso, cego, humilhado, ele clama a Deus uma última vez, e derruba o templo sobre os filisteus, morrendo com seus inimigos e realizando seu destino de libertador. A história muda de tom e mergulha no caos. Micas cria um ídolo de prata, faz seu próprio santuário e consagra um levita como sacerdote particular. Uma narrativa que escancara o vazio espiritual da época. Não havia rei, e cada um fazia o que achava certo. Em Gabaá, uma mulher é brutalmente violentada e morta. Esse ato gera uma guerra civil contra a tribo de Benjamim. O horror se multiplica, e Israel quase extermina uma de suas próprias tribos. Para evitar a extinção, arquitetam um plano. Os benjaminitas raptam mulheres de Silo durante uma festa para reconstruírem suas famílias. O livro termina com a frase que resume todo esse tempo sombrio. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Juízes não é apenas sobre guerras e líderes, é sobre o coração humano, que oscila entre a fé e o esquecimento. Cada história revela que, mesmo nas maiores trevas, Deus pode levantar alguém improvável para trazer luz. Israel estava cansado, o povo vagava entre ciclos de fé e abandono, liberdade e escravidão. Os juízes vinham e iam, como tochas breves em uma noite longa demais. E nessa escuridão nascia o anseio por estabilidade, por unidade, por um rei. Mas Deus não tem pressa. A transição do caos tribal para a monarquia não viria por decreto ou espada, viria no silêncio de uma oração. Livro de Samuel. É nesse cenário que se abre o livro de Samuel, não com grandes batalhas ou profecias, mas com o choro de uma mulher estéril chamada Ana. O útero de Ana, outrora vazio, se torna o símbolo de um povo que começa a gestar uma nova história. O último juiz será também o primeiro profeta de uma nova era. Samuel nasce no limiar entre dois mundos, o tempo da desordem e o tempo dos reis. E com ele, Israel dá seu primeiro passo rumo à centralização do poder, primeiro em Saul, depois em Davi. Mas será que um rei humano pode ocupar o lugar do verdadeiro rei? Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Com essa resposta humilde começa uma das transições mais decisivas da história bíblica, o fim do tempo dos juízes e o nascimento da monarquia em Israel. Samuel surge como uma figura ponte. Nascido de Ana, mulher estéril que prometeu consagrar seu filho ao Senhor, ele cresce no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. É em uma madrugada silenciosa que Deus o chama, e ele responde com a célebre frase: Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Dali em diante a palavra do Senhor volta a ecoar com força em Israel. Com o tempo, Samuel se torna o último juiz e um dos maiores profetas de Israel, liderando espiritualmente o povo e exortando-os a abandonarem os deuses estranhos. Ele unge Saul como o primeiro rei a pedido insistente do povo, que desejava ser como as outras nações, com um rei à frente de seus exércitos. A ascensão de Saul é marcada por timidez, quando é escolhido por sorteio está escondido entre as bagagens. Mas Deus o unge e o Espírito do Senhor desce sobre ele, tornando-o um homem novo. A princípio, Saul conquista vitórias e se mostra valente. Mas sua queda é lenta e trágica. Ele se precipita em sacrificar sem esperar Samuel, desobedece ao interdito de destruir os amalequitas e poupa Agag, o rei inimigo. Samuel então declara a sentença divina: obedecer é melhor que sacrificar. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeita como rei. Enquanto Saul se afasta de Deus, o Senhor envia Samuel a Belém, uma cidade pequena, quase esquecida nos mapas dos poderosos. Enquanto o profeta Samuel, já envelhecido, lamentava o fracasso de Saul,
Deus o envia à casa de Jessé. Ali, diante de vários irmãos mais fortes e experientes, é o mais novo, o menor, o pastor de ovelhas, Davi, quem recebe a unção divina. O escolhido era invisível aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Desde então, o Espírito do Senhor passa a agir sobre ele. Davi continua a tocar sua harpa nos campos, a compor salmos entre rebanhos, sem imaginar que em breve suas músicas ecoariam nos palácios. Ironicamente, é o próprio rei Saul, agora atormentado por um espírito mau, quem encontra alívio nas melodias que Davi dedilha. Mal sabe ele que aquele jovem músico é o seu substituto designado pelo céu. A ascensão de Davi começa discretamente, mas explode diante de Golias. Enquanto os soldados tremem e o rei hesita, Davi se adianta com uma funda e 5 pedras lisas, movido por uma fé que não cabe em armaduras. O gigante filisteu cai, e com ele, a confiança inimiga. O povo se levanta em júbilo. Saul matou 1000, Davi, 10.000, e essa canção se torna o início da ruína do rei. Tomado pela inveja, Saul transforma Davi de herói nacional em inimigo do Estado. Mas nesse cenário turbulento, nasce uma das amizades mais puras da Bíblia. Davi e Jonatas, filho de Saul, tornam-se irmãos de alma. Jonatas o protege, o avisa, o ama com lealdade acima da política, um elo sagrado em meio à loucura do poder. Davi foge. Vive como foragido, escondido em cavernas, rodeado de homens endividados e amargurados. Um rei sem coroa, um líder ungido mas rejeitado. Ele tem várias oportunidades de matar Saul, mas recusa. Não tocarei no ungido do Senhor, diz ele, mesmo perseguido, mesmo injustiçado. Sua honra é maior que sua ambição. No monte Gilboé chega o fim trágico. Saul, ferido, recusa-se a morrer pelas mãos inimigas e se lança sobre sua própria espada. Jonatas, seu filho fiel, morre ao seu lado. Os filisteus mutilam seus corpos e os expõem nos muros. Mas os homens de Jabes-Galaade com coragem os resgatam e lhes dão sepultura digna. Ao saber da notícia, Davi rasga suas vestes. Chora. Canta um lamento que atravessa os séculos. Como caíram os valentes! Jonatas, teu amor era para mim mais doce que o amor das mulheres. Com a morte de Saul, Davi é finalmente reconhecido como rei, primeiro em Hebrom, onde reina sobre Judá. Depois, com a morte de Isbosete, filho de Saul, Davi unifica todas as tribos e estabelece sua capital em Jerusalém. Conquista a fortaleza de Sião. Traz a arca da aliança em meio a danças e louvores. O pastor se torna rei. O músico se torna comandante. O poeta se torna legislador. Mas nem mesmo Davi está acima das tentações. Em um tempo de guerra, ele permanece no palácio, observa uma mulher do terraço, Betsabé, e a toma para si. Ao engravidá-la, arquiteta a morte de Urias, seu marido, um adultério seguido de assassinato. Confrontado pelo profeta Natã, Davi não nega, não se justifica. Ele simplesmente declara: pequei contra o Senhor, e do fundo da culpa nasce um dos salmos mais comoventes das Escrituras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51. Mas o pecado tem preço. Seu lar mergulha em tragédia. Amnon, seu filho, violenta a irmã Tamar. Absalão, o irmão, vinga o crime e depois lidera uma revolta contra o próprio pai. Davi foge de Jerusalém descalço, chorando. Um rei quebrado, mas ainda assim orante. Ele retorna ao trono, mas o sabor da vitória agora é amargo. Ele envelhece, carrega no corpo e na alma as marcas de guerras externas e conflitos internos. E mesmo assim, continua compondo, orando, buscando. Continua sendo, no fim das contas, o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não é lembrado por ser perfeito, mas por ser verdadeiro. Por se arrepender de verdade, por louvar com autenticidade, por enfrentar o gigante com coragem e o próprio reflexo com humildade. E talvez seja por isso que sua história atravessa os séculos, porque nela vemos um pouco de nós, frágeis, intensos, vacilantes, mas ainda assim chamados. O livro de Samuel é um espelho do coração humano em contato com o divino. Vemos a fidelidade de Deus diante da instabilidade humana. Samuel nos ensina a ouvir. Saul nos alerta sobre orgulho e desobediência.
Davi nos mostra que coragem, lealdade e arrependimento caminham juntos no caminho dos escolhidos. As histórias de Samuel, Saul e Davi são mais do que relatos antigos, são reflexos dos dilemas eternos da alma humana. Em meio a guerras internas, traições familiares e promessas quebradas, Davi envelhece, e no leito da morte precisa decidir quem o sucederá. É então que se abre o caminho para Salomão, seu filho, com Betsabé, aquele que herdará não apenas a coroa, mas também a responsabilidade de transformar um reino guerreiro em um império de sabedoria e esplendor. E assim, à medida que o livro de Samuel se encerra com o coração cansado de um rei, o livro dos reis se inicia com os primeiros passos do sucessor, anunciando uma era de ouro, templos e alianças, mas também de divisão e queda. A monarquia de Israel está consolidada, mas os desafios do poder estão apenas começando. Livro de Reis. Uma nação fragmentada, onde reis se sucedem como peças em um tabuleiro instável, e a palavra dos profetas se impõe como um fio tênue entre juízo e misericórdia. Bem-vindo ao Livro dos Reis, um relato épico de glória, corrupção, milagres e ruínas, onde os tronos de Israel e Judá não resistem ao peso da idolatria e da desobediência. Seguimos a trajetória desde o esplendor do reinado de Salomão até o colapso das duas nações, narrando com profundidade os eventos que moldaram a história bíblica e nos desafiam até hoje. Salomão, filho de Davi, reina com sabedoria lendária. Seu governo traz paz, prosperidade e conhecimento. Falava das árvores até os répteis. Ele constrói o majestoso templo de Jerusalém, mas aos poucos se perde em alianças políticas e idolatria. Influenciado por suas esposas estrangeiras, ergue altares a deuses estranhos, e o coração que outrora buscava a sabedoria divina se distancia do Senhor. A queda de Salomão nos lembra que nem mesmo a sabedoria é suficiente sem fidelidade. Após sua morte, o império se divide, Roboão, seu filho, assume Judá, enquanto Jeroboão lidera o reino do norte, Israel. Para garantir sua autoridade, Jeroboão constrói bezerros de ouro em Betel e Dan, uma afronta direta à centralidade do culto em Jerusalém. Assim começa um ciclo de reis corruptos, idolatria desenfreada e profecias ignoradas. Entre os reis perversos, surge um profeta como um trovão, Elias. Ele confronta Acabe e Jezabel, desafia os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, invoca fogo do céu, fecha os céus por 3 anos e ressuscita mortos. Mas também se esconde numa caverna, abatido, até ouvir Deus não no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. Deus nem sempre está nas tempestades. Às vezes, se revela no silêncio. Elias não morre, é levado ao céu num carro de fogo, deixando seu manto para Eliseu, seu sucessor. Eliseu herda seu espírito dobrado e realiza milagres ainda mais extraordinários. Purifica águas envenenadas, multiplica o azeite da viúva, ressuscita um menino, cura Naamã da lepra e até transforma água em sangue. Um espírito profético pode viver além de seu tempo, inspirando gerações. Enquanto os profetas lutam por justiça, os reis seguem em declínio. Alguns se arrependem brevemente, como o poderoso Ezequias, que purifica o templo e resiste a Senaqueribe, rei da Assíria. Mas a maioria dos reis, de Jeroboão a Manassés, mergulha em idolatria, sacrifícios humanos, alianças profanas e injustiças sociais. A liderança sem integridade leva à ruína coletiva. Nos últimos suspiros de Judá, surge Josias, o rei criança que encontra o livro da lei perdido no templo. Ele chora, rasga suas vestes e inicia uma reforma radical, destrói os altares pagãos, derruba os ídolos de Baal e renova a aliança com Deus diante de todo o povo. Josias reacende uma chama de esperança, mas é tarde demais. Após a morte de Josias, o reino de Judá é arrastado rapidamente para o colapso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, queima o templo e leva os líderes cativos. Joaquim é libertado décadas depois, mas a terra está devastada, o templo em ruínas e o povo exilado. O povo que um dia andou sob a glória da arca, agora caminha em silêncio nas margens do Eufrates. O livro dos reis é um espelho trágico,
mostra o que acontece quando a liderança ignora a voz profética e se afasta da justiça. Mas também guarda uma promessa silenciosa. Mesmo nas cinzas, resta um remanescente fiel, uma esperança que atravessa o exílio e aguarda a restauração. Ao final dessa jornada, o que temos não é apenas uma sequência de batalhas, reis e profetas, mas um grande espelho da alma humana diante da promessa divina. Vimos a coragem de Josué ao pisar em território desconhecido, a instabilidade dos juízes diante de um povo oscilante, a esperança renascente com Samuel, a glória e a queda com Davi e Salomão, e, por fim, a lenta desintegração de um reino dividido entre a fidelidade e o esquecimento. Cada uma dessas histórias revela uma verdade que atravessa os séculos. A presença de Deus não depende do tamanho do exército, do ouro dos palácios ou do status dos reis, mas da integridade do coração. Quando os líderes ouviam os profetas, o povo florescia. Quando rejeitavam a voz divina, tudo ruía, até o templo desaparecer em meio às cinzas de Jerusalém. Esses livros nos mostram que o ser humano é capaz de grandes feitos, mas também de grandes desvios. E que, em meio ao caos, sempre há uma brasa acesa de esperança, uma promessa que ainda não se apagou. Da conquista ao cativeiro, o fio invisível que une todas essas histórias é a busca por uma terra não apenas geográfica mas espiritual, onde a justiça habita e a verdade guia os passos. Mais uma etapa termina, mas a jornada continua. Deixe seu like, inscreva-se no canal Destilado Literário e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelas Escrituras. Seu apoio é essencial para que a gente continue destilando o melhor da literatura sagrada e humana. Até o próximo vídeo, e que a sabedoria dos antigos continue a iluminar nossos dias.